Igual o pessoal de jeito leve, o povo tá no lucro, gente. O povo tá no lucro, tá achando que tá no prejuízo. Que tem que guardar dinheiro para poder pagar na data. Aí eu tenho várias contas que vencia 15, 20, 30. Eu guardo dinheiro para pagar, ué. Gente, ai, sem noção. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Boa tarde, doutor Adriano. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela aceitação do convite. Esse é um projeto da doutora Alessa que fundou aqui na Escola Superior. Gente, boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir a todos vocês para deixarem o microfone desligado, microfone e câmeras desligadas, tá bom? Por favor. Então, é um projeto da doutora Alessa, nós fizemos um primeiro encontro, deu muito certo, e aí agora nós vamos fazer 8 encontros. Queria avisar a todos os estagiários que se inscreveram, que para receber o certificado é necessária a participação em no mínimo 75% do evento. Não há necessidade de fazer novas inscrições para os próximos eventos. O certificado só será liberado ao final dos 8 encontros. Mais uma vez, peço a gentileza de vocês deixarem câmeras e áudios desligados durante todo o evento. As perguntas devem ser encaminhadas pelo chat durante a apresentação do Dr. Adriano e, ao final, ele vai abrir um período para algumas respostas. E queria convidar Adriano e todos aqui presentes para participarem das lives que vão acontecer na próxima semana, em comemoração à Semana do Defensor Público. Do dia 17, segunda, ao dia 21, sexta, às 10 horas da manhã, no canal do YouTube da Defensoria Mineira. E no dia 19, que é o dia do Defensor Público, às 19 horas, também pelo YouTube, nós também teremos um evento. Tá bom? Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Bom trabalho, Adriano. Obrigado. Inicialmente é um prazer estar aqui, doutora Neuza. A cumprimento como coordenadora da Escola Superior da Defensoria, né? Escola que tanto nos orgulha, que tanto conhecimento produz. Agradeço muito o convite,
sinceramente, não me sinto merecedor de estar aqui para dividir conhecimento. Adriano, seu microfone está fechado. Fechou o microfone. Caramba, já estou agradecendo aqui, há 5 minutos estava fechado. Doutora Neuza, é um prazer estar aqui com vocês. A cumprimento como coordenadora da Escola Superior da Defensoria Pública, escola que tanto conhecimento produz e nos orgulha. Para mim é um grande prazer estar aqui, dando continuidade a um projeto que foi iniciado, né, pela Escola Superior e pela doutora Alessa, que talvez, ou com certeza, seja a grande ou uma das grandes referências da execução penal aqui na Defensoria Mineira. Só um minuto, Adriano, por favor. Hudson, Rudinelli, você podia fazer a gentileza de fechar sua câmera? Desculpa, Adriano, pode continuar. Então, é um prazer estar aqui e estar conversando com os estagiários nesse bate-papo que, para mim, amanhã ou depois seremos defensores, operadores do direito e realmente os reconheço como o motor da instituição. Eu fui estagiário da Defensoria Pública no Rio de Janeiro por 4 anos e sei da troca que é possível entre os estagiários e a instituição. Uma não funciona sem a outra, o outro, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, para falar sobre, inicialmente, a primeira aula, eu já destaco aos queridos estagiários que, durante o curso, outros colegas brilhantes da Defensoria apresentarão palestras, né? O doutor Paulo Henrique, doutor Frederico Baia, doutor Eduardo Carmo, doutora Alessa, com 2 apresentações, doutora Maria Gurgel e o doutor Flávio Van Deck. Olha, não percam, realmente são colegas diferenciados. Acho que ainda tem um estagiário colega com a câmera aberta aqui para mim, não sei, acho que é Hudson Oliveira. Eu vou pedir novamente. Gente, vamos deixar as câmeras e os áudios, os microfones desligados? Pronto, acho que agora foi. Então, gente, para esse bate-papo que a gente vai começar... Adriana, eu estou fechando minha câmera, meu microfone, nós estamos aqui na escola o tempo todo. Qualquer coisa... Tá ok, Neuza, muito obrigado e até breve. Obrigada a você. Pessoal, para não cansá-los, para ser um diálogo, um encontro breve, produtivo, eu trouxe aqui um material para me guiar, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem colocar aqui no chat, que eu vou ter o maior prazer de depois a gente ter uma troca de ideias mais fluida, uma troca realmente. Mas, num primeiro momento, eu trouxe alguns temas aqui que eu acho mais relevantes sobre a questão da progressão de pena e vou apresentar, vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Tomara que dê certo. Está compartilhando? Bom, espero Sim, que... Adriano, perfeito. Ótimo. Que maravilha. Aqui são alguns slides que eu trouxe para vocês, para a gente começar falando sobre a progressão. O conceito de progressão é algo simples, qualquer livro pode trazer para vocês, e eu não vou ficar aqui de forma enfadonha repetindo os conceitos. Mas, basicamente, vocês têm que entender que na nossa execução de pena, que é a execução de um título, né, a execução de uma condenação advinda lá do processo penal, em que alguém que teve o direito à ampla defesa, contraditória ou devido processo legal, acabou sendo condenado a uma pena. As penas, elas podem, inclusive, uma das espécies é a pena privativa de liberdade. E a progressão de regime está muito atrelada a esse tipo de pena. Dentro desse conceito, eu queria explicar para vocês que as penas, né, elas podem ser executadas inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Cada um desses regimes tem as suas peculiaridades e há a previsão deles lá no artigo 33 do Código Penal. A gente vai passar por isso. Mas, de saída, é muito importante que vocês entendam que a execução penal ela é feita de uma forma progressiva. Ou seja, a ideia do legislador é que o apenado, o sentenciado, ele vá alcançando regimes menos rígidos ao longo da execução,
Ou seja, eventualmente, se o regime inicial for fechado, o esperado é que esse sentenciado passe posteriormente para o regime semiaberto e para o aberto antes do término da execução de pena dele. Aqui, né, como a gente havia estabelecido e aprofundando um pouquinho, né, nos casos de penas de reclusão, são admitidos 3 regimes: o fechado, o semiaberto e o regime aberto. Já nas penas de detenção, são admitidas as penas em regime semiaberto e aberto. Isso faz toda a diferença na execução penal, porque, aprofundando um pouco a questão da progressão, a gente pode estabelecer aqui, dentro do sistema de progressão, que penas de reclusão e detenção não devem ser cumpridas de forma concomitante durante o regime fechado. Uma vez que as espécies de pena de detenção não admitem a fixação do regime fechado inicial, é uma tese da Defensoria que muitas vezes nós recorremos, que seja estabelecido que a pena de detenção seja suspensa durante o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado. Isso faz toda a diferença no tema aqui da nossa conversa de hoje, que é a progressão de regime. Ora, se por acaso a pessoa foi condenada a penas de reclusão e de detenção, mas está no regime fechado, se eu excluo naquele momento as penas de detenção, o bolo de pena dele a cumprir, o somatório de pena dele a cumprir será menor, e ele alcançará a progressão para o regime semiaberto ou aberto de forma mais célere, uma vez que, conforme vamos ver aqui, é necessário o cumprimento de determinadas frações da pena. Dessa forma, se a pena é menor, ele alcança a progressão de forma mais breve. Aqui é um simples demonstrativo, né, do sistema progressivo de penas, do cumprimento das penas, em que o regime mais gravoso é estabelecido como fechado, progride para o semiaberto, progride para o aberto, e o aberto, já no regime aberto, né, ou ele sendo agraciado posteriormente com livramento condicional em algum momento dessa execução, haverá extinção da pena e nada mais haverá a ser executado. Esse aqui é o sistema progressivo referente às penas de reclusão e esse de detenção. Aqui, como a gente havia começado a conversar sobre a questão da impossibilidade de concomitantemente executar as penas de reclusão e detenção no regime fechado, eu trouxe aqui para vocês um julgado aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que consta no último informativo de jurisprudência da Câmara de Estudos de Execução Penal. Esse material, ele foi elaborado já há alguns anos, ele é elaborado já há alguns anos pela Câmara de Estudos de Execução Penal, da qual tenho honra de fazer parte, e é importante, eu recomendo muito que vocês leiam, ele é publicado bimestralmente na Defensoria, pedi aqui para ser enviado para vocês e ficar como material dessa conversa nossa, os 2 últimos informativos, tá? Então, tenham um olhado que aí tem bacanas e muito atuais. Eventualmente podem até ser cobrados numa prova de OAB, numa prova de concurso, e essa questão da execução penal está muito em voga hoje em dia. Recomendo muito. Então, aqui, o primeiro ponto de aprofundamento que eu queria trazer para vocês, quanto à questão da progressão de regime, é que fiquem sempre atentos. Se o sentenciado tiver pena de reclusão e estiver em regime fechado, e ele também tiver uma execução, uma pena de detenção sendo executada de forma inicial, há a possibilidade de se requerer a suspensão da pena de detenção enquanto houver o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado, e aí está um acórdão para subsidiar aquilo que vocês eventualmente façam. Tá certo, pessoal? Só um minutinho que vou tomar uma água aqui para a gente continuar. Pronto. Dando prosseguimento. Antes de mais nada, para que o sentenciado, né, o assistido,
possa ter direito à progressão de regime, é necessário que que sejam cumpridos, em resumo, 2 requisitos. Quais são? A boa conduta, o bom comportamento, que é estabelecida na LEP, lá na Lei de Execuções Penais, lá no artigo 112, né, que fala sobre boa conduta carcerária, que nada mais é do que o famoso bom comportamento. Ora, o que é bom comportamento? Execução das ordens estabelecidas e não a prática de nenhum outro evento que possa ser considerado mau comportamento por a contrário senso, né? Quando o sentenciado comete algum tipo de conduta que pode ser enquadrada como falta, e aí as faltas podem ser estabelecidas como leves, médias ou até graves, previstas lá no artigo 50 da LEP, essa questão do bom comportamento pode ser analisada como uma conduta prejudicial, né? Ter um comportamento ruim. E com isso, por mais que ele tenha cumprido quase a totalidade da pena dele, é possível que não se tenha o direito, né, à progressão. E com isso ele pode cumprir a pena quase que inteiramente ou inteiramente no regime mais gravoso possível, já que, embora o sistema de cumprimento de pena seja progressivo, isso vocês vão ouvir aqui com o colega que for responsável pela palestra sobre faltas graves, sobre a questão da eventual regressão da pena, né, que é aplicar uma sanção para que haja uma regressão ali naquele regime de pena, no regime de cumprimento, ou seja, eventualmente o assistido, sentenciado, sentenciada que esteja num regime semiaberto ou aberto, volte ao regime fechado. Aqueles joguinhos de tabuleiro seria como volte uma casa, volte 2 casas. E aqui a própria Lei de Execuções Penais já traz uma questão indicando que o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, né? Desse fato que a gente conversando aqui possa ser enquadrado como falta, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para obtenção do direito. O que quer dizer essa parte final que está em azul aqui? É porque a falta grave, isso o colega vai explicar, ou a colega vai explicar, implica na interrupção dos prazos para progressão. Então, acaba que se a pessoa conseguiu alcançar, remar todo aquele lapso novamente antes de 1 ano, ele vai ter direito à progressão, mas a questão do bom comportamento é pressuposto para que haja a progressão de regime. Então, recapitulando, pensou em progressão de regime, temos que analisar 2 fatores inicialmente: bom comportamento e cumprimento do lapso de pena necessário para a progressão. E agora que começa a ficar um pouco mais complexo, um pouco mais aprofundado, porque cada tipo de crime, e a depender das circunstâncias de cada sentenciado, essa progressão vai ser num lapso maior ou menor. Aqui temos aqui uma tabela simplificada dos requisitos objetivos que hoje constam lá no artigo 112 da LEP. Antigamente, até 2019, 24 de dezembro de 2019, era tudo significativamente mais simples na execução penal. Havia, em resumo, 4 frações para que se falasse em progressão de regime, que era 1/6, 2/5, 3/5 ou a fração diferenciada para as mulheres gestantes ou genitoras. Hoje, com a alteração advinda aqui do chamado pacote anticrime, né, que é muito criticado por essa terminologia, mas é o nome que se dá, né? Então, falou de pacote anticrime, é a Lei 13.964 de 2019, que alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais. Hoje, não mais falamos em frações de 1/6, 2/5, 3/5. Hoje é um percentual, né? Mas que pode ser estabelecido sim como fração
eventualmente 40%. Na prática, a gente já, no dia a dia, já fala 2/5, né? 60%, 3/5. Mas o que é importante aqui a gente já começar a estabelecer como base para poder aprofundar uma conversa que a gente vai ter nos 2 próximos slides? Pessoal, inicialmente a gente vai ver, tá vendo aqui no slide, que a pena a ser cumprida, ela é significativamente alterada se o sentenciado é primário ou reincidente. Então, eventualmente aqui nos crimes sem violência ou grave ameaça, se o sentenciado for primário, o percentual é de 16%, se ele for reincidente, de 20%. E aqui na LEP, esse é um quadro simplificado. A LEP, ela estabelece alguns gatilhos, né, algumas circunstâncias, como se é reincidente na prática de crime com violência ou grave ameaça. Por favor, fiquem muito atentos a isso, seja na vida acadêmica, seja na vida de estagiário, seja na vida profissional de vocês. Porque nos princípios que regem o direito penal, processual penal e da execução penal, é o da legalidade estrita. Então, não se pode falar em eventual interpretação maléfica da lei. Se a lei tem aquela restrição, ela não pode prejudicar o acusado, o sentenciado, por uma extensão maléfica daquela interpretação. Dito isso, percebam que aqui na questão dos crimes hediondos ou equiparados, os crimes hediondos estão previstos lá na Lei 8.072 de 90. A Lei de Execuções Penais hoje prevê o cumprimento de 40% se primário, ou, e aí é um grifo nosso aqui, reincidente não específico, né? Ou 60% se ele for reincidente específico. Nosso grifo aqui. E por que isso é muito importante? Aqui, a gente já caminhando para uma questão mais aprofundada do tema. De acordo com as alterações, a gente pode verificar que, de acordo com a redação que foi dada a esse artigo 112 e aos seus incisos, houve aqui uma retroatividade benéfica, que permite a retificação dos atestados de pena em favor dos assistidos que eventualmente se enquadrem nessa situação. Antes dessa Lei 13.964 de 2019, chamada de pacote anticrime, em caso de condenação por crime hediondo, a progressão ocorria após o cumprimento de 2/5 da pena, se o sentenciado fosse primário, e de 3/5 se ele fosse reincidente. E aqui, esse é o pulo do gato. Não havia uma diferenciação se essa reincidência ela era pela prática de um crime comum ou se ela era referente a um crime hediondo. Explicando melhor, a reincidência pelo Código Penal, ela é definida como a prática de um novo crime após o trânsito em julgado de um crime anterior que tenha sido estabelecida frente àquela pessoa, aquele acusado. Eventualmente, um exemplo aqui de ordem prática, imaginem vocês que João foi condenado inicialmente por um crime de furto, que é um crime comum, furto simples, e que posteriormente, né, após o trânsito em julgado dessa ação penal que o condenou por furto, foi condenado por tráfico de drogas, que é um crime hediondo, né, se não aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º. Então, aqui de forma bem simples, cometeu um furto, transitou em julgado, posteriormente cometeu um tráfico de drogas. Antes dessa lei 13.964, o João, ele teria que cumprir 3/5 da pena desse tráfico de drogas, porque ele era reincidente. E não havia restrição ao tipo de reincidência que gerou essa reincidência. Ficou repetitivo, mas é prático para que haja o entendimento, tá? Se fosse primário, se o tráfico de drogas dele
fosse o primeiro crime, ou se não tivesse sido praticado antes do trânsito em julgado da condenação anterior, seria 2/5 da pena. Essa fração, 2/5 ou 3/5, é o que a gente está conversando sobre a fração necessária para que se progrida de regime junto com o bom comportamento. Um não pode andar sem o outro. E aqui é o pulo do gato para que na vida prática de vocês e que em eventual prova, né, vocês possam discorrer sobre o tema e acertar, e, enfim, ou no dia a dia prático de vocês nas defensorias, onde vocês estão lotados, possa fazer os pedidos cabíveis, né, auxiliar na elaboração dos pedidos cabíveis. Então, vamos lá. Atualmente, a Lei 13.964, ela exige 40%, que é o equivalente a 2/5 da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário, tá? Ou seja, se ele for primário, 40%. Ok, até aqui não tem diferença em relação a como era antes. Porém, o legislador teve uma redação aqui, que não cabe a gente aprofundar aqui se foi intencional ou não, mas na prática ficou essa redação e vale a estrita legalidade aqui. Em outro inciso, estabeleceu-se que 60% da pena, o que equivale a 3/5, se o apenado for reincidente, aí aqui que está o pulo do gato, na prática de crime hediondo ou equiparado. Percebam que antes não havia essa restrição. Então, qualquer sentenciado que tivesse um crime anterior e que fosse novamente condenado durante o período que enseja reincidência, teria que cumprir 3/5 do crime hediondo. Agora, por essa redação, ele teria que cumprir 60% da pena se ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E o legislador, por uma lacuna, não estabeleceu as hipóteses em que ele é reincidente, mas ele não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Se ele for reincidente, eventualmente com uma prévia condenação por crime comum. E aí, o que se faz? Se faz um pedido de analogia em bonam partem, pela aplicação de uma lei posterior benéfica, que pode retroagir, né? Está lá no artigo 5º da Constituição, e eu estou disponibilizando aqui para vocês, e fazendo todos os créditos aqui aos autores da peça, porque é uma peça que foi passando por várias mãos até que chegou... e chegou a ser compartilhada por muitas pessoas na Defensoria, que é uma peça de um pedido de retificação, tá? Que foi tema de debate aqui na Defensoria para que haja a possibilidade de um pedido para que aqueles condenados que antes da lei do pacote anticrime estavam com cumprimento de pena com uma fração de 3/5 possam ter essa condenação de 3/5 diminuída a fração para 2/5 ou 40%. Entenderam? E aqui é uma questão muito interessante que, mais das vezes, na execução penal, a gente percebe que alguns crimes se repetem. Não é raro que as pessoas que hoje têm um tráfico não considerado privilegiado tenham um tráfico privilegiado anterior. O que é o tráfico privilegiado? É aquela hipótese de aplicação lá da lei de drogas em que o acusado ele não integra organização criminosa, não se dedica a atividades criminosas, né? E é primário, portador de bons antecedentes, ele tem uma condenação no artigo 33, que é o crime de tráfico de drogas, mas a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no parágrafo 4º desse mesmo artigo. E nesse caso, o STF, aqui no HC que é paradigma, que é o HC 118.533, entendeu que esse é um crime comum. Então, se o nosso assistido, eventualmente, tiver uma condenação pelo artigo 33, parágrafo 4º, e depois, novamente, tiver outra condenação no artigo 33 e não puder ser aplicada, ou não tenha sido aplicada essa causa de diminuição de pena, para o primeiro crime, o que tem que ser pedido é a fração
de 16%, né, se ele for primário, nesse crime de tráfico privilegiado, e no segundo tráfico não poderia ser aplicada a fração de 60%, porque não haveria reincidência na prática de crime hediondo, já que o tráfico privilegiado não é hediondo. Para ficar bem simples, bem tranquilo para vocês, aqui os 60% hoje, eles só podem ser exigidos daquele que cometeu crime hediondo e depois outro crime hediondo. Hediondo mais hediondo, tá? Se por acaso há um crime comum e depois o hediondo, não é aplicável a fração de 60%. E esse é um tema muito interessante, porque essa questão reduz significativamente o lapso de progressão de regime, tá? De 60% para 40% em cima de uma pena que eventualmente é de 5 anos, 12 anos, né? No caso dos homicídios qualificados, é um lapso de pena muito significativo. Em Varginha, a gente teve aqui a oportunidade de fazer um levantamento via planilha de pedidos de retificação dos atestados de pena feito pela Defensoria. Um dos modelos está sendo compartilhado com vocês, vai ser compartilhado com vocês. A gente fez aqui uma economia de mais de 10 anos de pena para alguns acusados e realmente cerca de 25% da população carcerária aqui do presídio foi beneficiada por esse pente fino que nós fizemos aqui. Então, é uma questão muito importante que demanda um certo cuidado na análise dos atestados, mas é uma tese que tem sido acolhida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo Superior Tribunal de Justiça, e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em específico, a Defensoria já tem precedente em todas as câmaras criminais aqui do Tribunal de Justiça. Então, é uma tese que está sendo acolhida e que muda a vida do sentenciado. Então, eu achei que é um tema bastante interessante para a gente discutir aqui hoje, tá? Aqui, nessa tela, é para mostrar para vocês, é um caso que chegou para mim hoje aqui no CU, que é a nossa aba aqui, né? Acredito que todos trabalhem bastante com ela, mas é o nosso sistema unificado da execução penal. Vejam vocês que, coincidentemente, aqui, vendo o atestado, então, posteriormente eu analisei essa circunstância e vi que esse era o caso que a gente está debatendo. Percebam vocês, esse assistido aqui, ele era assistido por defesa particular e o processo veio pela primeira vez após a renúncia da defesa particular para a defensoria. Nesse momento, a gente já atuava como órgão da execução, mas estávamos aguardando a elaboração do pedido pertinente e não foi feito e houve a renúncia. Então, agora, poderemos, de forma ainda mais embasada, fazer o pedido de retificação. A fração de 1/6, ela é destinada, como a gente viu, aos crimes comuns, tá? E o que nós percebemos aqui é que há a fração de 3/5 ou 60% sendo aplicada. Isso aqui é um crime só, tá? É um crime que ele foi apenado com 10 anos de reclusão. Então, ele está sendo considerado 3/5 porque está sendo levado em consideração esse primeiro crime aqui de 9 anos como o gerador da reincidência. Mas se é um crime comum, já vi aqui, esses 10 anos não deveriam sofrer a incidência da fração de 3/5, mas de 2/5. E aqui fará uma diferença, né, bastante significativa, de aproximadamente 2 anos até na progressão de regime desse assistido, depois que o pedido for formulado e eventualmente deferido. Tá certo? Isso aqui é um exemplo prático. Aqui no nosso sistema, essa aba aqui da progressão de regime, tá? Que a gente vai ver as datas dos requisitos, do requisito temporal, no popular e no resumo. Quando que ele vai alcançar o direito à progressão? Aqui, esse camarada aqui realmente está com uma pena de 19 anos, é uma pena bem alta. Então, de acordo com esse cálculo atual, em 2026, mas muito provavelmente será reduzido aqui em razão do pedido que pode ser formulado em favor dele.
Outra questão aqui que eu acho de extrema importância da gente conversar é sobre as frações, a fração necessária de cumprimento de pena das gestantes ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. O legislador, ele entendeu que as circunstâncias em que uma mulher nessas condições cumpre pena, ela é necessária. Isso aqui tem embasamento no Estatuto da Primeira Infância, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na própria dignidade da pessoa humana, na impossibilidade de transpassar a execução da pena a terceiros, que quando houver a adoção concomitante desses requisitos aqui, a progressão ela vai ser apenas ela vai ser na fração de 1/8 da pena no regime anterior. Ou seja, e reparem que aqui não há uma diferenciação explícita na lei quanto à natureza do crime, se é hediondo, se não é hediondo. Vejam vocês que a lei de execução penal, no caso de mulher gestante, ou que for mãe, ou responsável por crianças, né, indivíduos até 12 anos, ou pessoas com deficiência, os requisitos são, e aqui cumulativamente, a gente vai ter que analisar isso aqui realmente cumulativamente, mas com toda a atenção, porque como vale no direito penal, processual penal e execução penal, a estrita legalidade, vale o que está escrito. A gente tem que realmente adotar a interpretação mais restritiva para interpretações que prejudiquem o assistido e a mais benéfica possível para as interpretações que o auxiliem, né? Então, vamos aqui. O primeiro requisito para que a mulher, mãe, gestante, né, ou responsável por pessoa com deficiência, e aqui não tem idade da pessoa com deficiência, ela tem que cumprir não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. E aqui já começa a primeira análise, ser primária. Ora, o conceito de primariedade não se confunde com o conceito de pessoa com maus antecedentes. Primário tem a ver com reincidência. A questão de reincidência tem todo um regramento próprio no Código Penal que deve ser analisado. Eventualmente, passados mais de 5 anos da extinção da punibilidade, da condenação anterior e a nova condenação, a pessoa readquire a condição de primária e aqui a pessoa pode, até pela impossibilidade de penas perpétuas, direito ao esquecimento, né, que tem toda uma discussão por trás disso, mas não vamos entrar por aí não, que o tema é longo. O importante para vocês é entender que primariedade ela tem que estar estabelecido de acordo com o que o Código Penal diz sobre ser reincidente. Não, se a pessoa não é reincidente, a contrário senso, ela é primária. Mesmo que ostente várias condenações já transitadas em julgado, havendo o decurso depurador do prazo depurador, ela é novamente considerada primária. E ter bom comportamento, a gente volta aqui para boa conduta carcerária. Outro pulo do gato aqui é não ter integrado organização criminosa. Ora, organização criminosa é um conceito estabelecido em lei própria que estabelece um conceito restrito para o que é organização criminosa. Organização criminosa não se confunde com coautoria, organização criminosa não se confunde com associação para o tráfico, associação criminosa, não se confundia com o crime de quadrilha ou bando anteriormente previsto no Código Penal e que sofreu alteração. Então, só não será possível aplicar esse direito de progressão com o 8º se houver condenação por organização criminosa prevista em lei própria. Tá? E o cometimento de crime, de novo crime doloso ou falta grave, implicará a revogação do benefício previsto no artigo
parágrafo 3º desse artigo, aqui não é benefício, é um direito, já que está estabelecido em lei, né? E aqui, pessoal, explicando aqui para a gente fazer o embasamento para a gente poder progredir aqui rapidamente, os regimes, né? O regime fechado, ele é executado em estabelecimento de segurança máxima ou média, ele é executado dentro do que se chama de unidade prisional, ao recolhimento dos sentenciados no período noturno e diurno, é até possível o trabalho externo, mas apenas em obras públicas, e não tem previsão de saída temporária. No popular fica na tranca, fica lá no fechado, fica o dia inteiro lá dentro, quando não tem possibilidade de estudo ou de trabalho interno. O regime semiaberto, e aqui eu trouxe para a gente poder debater, porque o regime semiaberto talvez seja o regime com mais peculiaridades. O regime semiaberto, só um minutinho, garganta vai ficando seca, a gente interrompe para tomar uma aguinha. O regime semiaberto ele é executado pelo Código Penal em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Colônia agrícola, colônia industrial são extremamente raros. Já ouvi, só ouço falar. Então, no dia a dia da nossa experiência, o que acontece? Tem a unidade prisional e o sentenciado tem alguns direitos, mas não é a questão de colônia agrícola ou industrial. Há a possibilidade, nesses casos, de trabalho externo ou frequências a cursos profissionalizantes, ou seja, o assistido sentenciado sai da unidade prisional, trabalha, estuda e volta. Tá? E aqui, uma questão muito interessante, já uma questão um pouquinho mais profunda, é que essa possibilidade de trabalhar ou frequentar cursos, ela é imediata. Ou seja, aquele assistido, aquele sentenciado que já foi condenado no regime semiaberto e, eventualmente, o semiaberto seja cumprido em unidade prisional, ele já tem direito, desde já, à possibilidade do trabalho externo, se cumprir os requisitos legais. Não há necessidade, nesse caso, de cumprimento de uma fração prévia, como é uma interpretação mais gravosa da Alep, tá? Então, aqui eu trouxe até o julgado, que foi paradigma do tema, que foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que está aqui no informativo 752. Aprofundando aqui a questão do regime semiaberto, e é um dos temas que a gente fez questão de aprofundar aqui para trazer para vocês, duas situações. A questão inicial é a súmula vinculante número 56 do Supremo Tribunal Federal, cuja redação é a seguinte: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641/320. O que isso quer dizer? Se a pessoa já progrediu para o regime semiaberto, ou se a pessoa iniciou a execução de pena dela no regime semiaberto, não é lícito ao Estado manter essa pessoa em situação análoga ao regime fechado, ao regime mais gravoso, ou ainda que ele seja colocado em um estabelecimento em que, em tese, se cumpre em que pessoas que cumprem pena no regime semiaberto estão ali cumprindo pena, se ela não está tendo acesso aos direitos que lhe são conferidos pela lei de execução penal, pelo Código Penal, ela tem direito aqui a buscar, por parte do Estado, uma tutela para que seus direitos sejam garantidos. E o que o Supremo Tribunal Federal aqui decidiu? Automaticamente ela tem o direito de ser encaminhada para a prisão domiciliar? Não. É esse o pulo do gato aqui da súmula vinculante número 56. Antes de se pensar em eventual pedido de prisão domiciliar, é interessante, é necessário que se verifique se não foi pleiteado ou ao juízo, né, de forma coletiva ou individual, a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas. Né? Fazer a fila andar de alguém que já esteja no regime semiaberto, quase no proaberto, você antecipa essa progressão
para que a pessoa que está no regime mais gravoso, por falta de vagas, possa ser alocado naquele regime que a lei determina. Também pode ser requerida como condição prévia a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar, ou o cumprimento de penas restritivas de direito ou estudo ao sentenciado que progrida, mas aqui já é em relação ao regime aberto. Então, antes de mais nada, antes de se pensar em regime domiciliar, nesse caso, né, na colocação, no cumprimento do semiaberto domiciliar, como a gente chama, há a necessidade de se averiguar a possibilidade de progressão antecipada, saída antecipada. Mas, obviamente, que se depender de cada comarca, cada caso é um caso, já há ali um fluxo estabelecido que o regime semiaberto é domiciliar, uma vez que já se sabe que ali não haverá possibilidade de cumprimento de pena naquele regime legalmente estabelecido. Então, várias comarcas têm o regime semiaberto cumprido na modalidade domiciliar, como é Varginha, comarca onde eu estou. Os sentenciados de regime fechado permanecem na unidade prisional, progrediu para o semiaberto. Ele passa por uma audiência de monitoring, que são fixadas algumas condições, recolhimento domiciliar, né? Só pode realmente sair para poder trabalhar ou estudar, fica cumprindo a pena em domicílio como se estivesse na unidade prisional. E aí o colega que vai dar palestra sobre falta grave vai explicar o que acontece se há o descumprimento. E outra questão aqui do semiaberto, já caminhando para o final, que é muito interessante, é que nossos colegas lá de Uberlândia, né, sempre faço questão de frisar a participação da doutora Alessa, aqui no habeas corpus 575495, feito pela Defensoria Pública de Minas Gerais, no STJ, conseguiu que os sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto e que tiveram suspenso o exercício do trabalho externo com medida de combate à Covid, elas possuem direito ao regime domiciliar, tá? Então, aquela coisa, você acaba por conciliar a súmula vinculante e estabelecer, olha, é direito do sentenciado no regime semiaberto a possibilidade de sair para o trabalho. Se ele não pode, ainda que em razão da pandemia do Covid, ele não pode ser compelido a ficar no regime mais gravoso. Então, aqui foi um habeas corpus coletivo e em Minas Gerais hoje essa é uma decisão vigente. Por fim, aqui o regime aberto, né, que já é quase que sinônimo de domiciliar, porque casa de albergado é muito incomum de ter, já é um regime aberto, ele já é baseado na autodisciplina, já é necessário a necessária comprovação do trabalho ou do estudo, né? E ele permanece recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Mas, como aqui está sendo dito, é muito comum dele ser substituído por recolhimento domiciliar. E aqui, já finalizando, eu trouxe algumas súmulas para a gente debater aqui, do STJ e do STF, que muito são aplicadas aqui nos casos concretos, né? A primeira é a súmula 471 do STJ, sobre a fração de pena a ser cumprida para aquelas pessoas que praticaram crimes lá em 2007, que foi quando veio a lei que alterou de 1/6 para 2/5 ou 3/5. Essa primeira súmula aqui tem uma redação um pouquinho truncada, mas quer dizer o seguinte, já que tem a retroatividade da lei maléfica, né, para quem cumpria, quem praticou um crime antes da lei que alterou de 1/6 para 2/5 ou 3/5, a fração era que vigia na época e vigia a fração de 1/6. A segunda súmula aqui é sobre a impossibilidade de progressão per salto, eventualmente o sentenciado sair do regime fechado e ir diretamente para o regime aberto. Aqui eu trouxe a súmula porque é uma crítica, na verdade, porque muitas vezes há a regressão per salto do regime aberto para o fechado, e é uma questão que é admitida pela jurisprudência, ou seja, entende-se que pode regredir de forma a se pegar um elevador, né? Mas para progredir você tem que ir de escada. É uma crítica pelos dois pesos e duas medidas aplicáveis aqui, obviamente que há
uma tese, né, para ser arguída sobre a impossibilidade de adoção dessa falta de critério. E aqui também temos a súmula 493, sobre a inadmissibilidade de fixação de pena substitutiva como condição ao regime aberto. O que isso quer dizer? Não é lícito ao magistrado estabelecer, olha, fulano só pode progredir ao regime aberto caso cumpra penas restritivas de direito. É até possível fixar algumas condições, mas prestação pecuniária, prestação de serviço público, limitação diferenciada do fim de semana, além daquelas condições, né, já estabelecidas para o regime aberto, não é possível. E aqui, pessoal, a última súmula que eu trouxe é a 716 do STF. Por quê? Essa súmula ela é frequentemente confundida como se fosse a vedada execução provisória de pena. Não, essa súmula aqui, cuja redação é: admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos gravoso, menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso aqui é uma súmula que permite antecipação de benefícios. Não é que qualquer sentença condenatória em que o acusado responde solto no popular, né, que não há nenhuma medida cautelar ou privativa ou uma prisão cautelar contra ele, não quer dizer que ele tenha que cumprir aquela pena de forma antecipada, não é isso. Eventualmente, algum assistido ou algum sentenciado que esteja preso cautelarmente, eventualmente, um exemplo prático, o João foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado e já está preso há 2 anos. Se não houvesse a possibilidade de antecipação dos direitos provisórios, em caso de recurso por parte da defesa ou do Ministério Público, João não teria direito à progressão de regime. Mas a súmula vem justamente ancorar a tese defensiva de que ele não pode ser prejudicado por recorrer ou pela interposição de recurso por parte do Ministério Público. Então, mesmo em caso de recurso, seria direito de João a possibilidade de progredir de regime. E é esse o teor da súmula, muito resumidamente. E aqui, por fim, pessoal, até a própria justiça aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal trouxe uma arte que eu acho que é emblemática para que seja pensada a atuação na execução penal. A progressão de regime e as demais figuras jurídicas que favoreçam o réu são direitos do preso, tá? Não é nós, frequentemente, aqui eu até devo me policiar, porque é uma coisa que temos que construir em nós mesmos, é que é um direito e não um benefício. Aqui fala, né, se ele preenche os requisitos, o juiz tem que seguir a lei e o benefício ou direito é reconhecido. Então era isso mais ou menos que eu tinha para passar para vocês. Agora eu vou poder abrir o chat aqui, ver o que tem e a gente pode conversar melhor. Se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão e abrir o microfone, tá certo? Deixa eu ver aqui. Primeira coisa no chat, a Kathleen Lara é sobre o slide, sim, eu vou compartilhar com vocês. Aqui sobre... E quando a comarca não tem nenhum local, como diz a lei, para cumprimento no regime semiaberto e aberto? Exatamente, Eliette. Se não houver local de cumprimento adequado, é direito do sentenciado que a sua situação não seja agravada. Então, seria direito dele ser colocado em um regime especial domiciliar, uma vez que ele, até pela súmula vinculante 56, de forma extensiva, ele não pode ser compelido. A falta de vagas, a falta de estabelecimento adequado, não pode ser prejudicial ao apenado. Vitor Augusto, então é possível se questionar a súmula 491 do STJ no caso dessa piora per salto?
Sim, seria possível, seria um argumento de ordem teórica, de ordem equitativa, de ordem moral, né? Já que o direito não pode privilegiar ter dois pesos e duas medidas, né? A equidade é um dos princípios interpretativos do direito. Então, é um argumento, mas eu já adianto que até pela súmula admite-se, não se admite a progressão por salto, mas no dia a dia se admite a regressão por salto. É muito comum que, em caso de falta grave, já tenha a regressão cautelar do regime aberto para o regime fechado ou do regime fechado para o semiaberto. E qual o meio, se possível, para se questionar isso? Tanto pode ser feito na defesa da falta, né, da regressão, ou no pedido de progressão per salto, ou eventual agravo, né, que é o recurso comumente usado na execução penal. Boa tarde, professor. Não, eu sou só um colega, a gente está aqui, tá junto, vai. Acho que a gravação vai ser disponibilizada sim. Muito obrigado, Maria Luísa, você é muito gentil, estagiária aqui nossa. E muito obrigado, pessoal. E quando o juiz cancela a audiência de justificação devido à pandemia? Ô, Vânia, isso é pergunta difícil. Eventualmente seria possível de saída se pensar no manejo de habeas corpus, né? Uma vez que o sentenciado está numa situação indefinida em razão de o Estado não executar os comandos que lhe são necessários. Aqui em Varginha, que é o local onde eu atuo, eu posso trazer um relato sobre a experiência diária em que as audiências de justificação continuam sendo designadas e fazemos de forma online. Até parabenizo muito o juiz aqui da comarca, com quem temos uma relação muito boa, e as inovações tecnológicas estão aí para isso, tá? Para auxiliar os operadores do direito na execução das medidas necessárias aqui à execução de pena. Aqui é a Maiara. Muito obrigado, Maiara. Quando é o regime domiciliar, quando não tem a comarca e se aplicam a penado de autopericulosidade? Então, Maiara, esse é um tema extremamente complexo. A gente tem que, e aqui eu tenho o dever de explicar como é o mundo teórico e como é o mundo real. No mundo teórico, mesmo as pessoas que são condenadas por penas referentes a crimes tidos por graves ou cometidos com violência ou grave ameaça, elas têm toda uma execução de pena diferenciada justamente em razão disso, tá? Eventualmente é possível, é lícito ao magistrado, de forma fundamentada, requerer até o exame criminológico, tá? Isso não pode ser uma medida automática, ela tem que ser uma medida fundamentada para que seja possibilitada a progressão de regime ou a concessão do livramento condicional. Mas, de qualquer forma, aqui analisando as questões postas em lei, mesmo uma pessoa condenada por um crime tido que tenha tido repercussão social na idade, penal para ela é igual. Se aplicaria isso com a possibilidade, eventualmente, de se requerer um exame criminológico para saber se houve ali a efetiva ressocialização, a efetiva mudança, né, no comportamento da pessoa. Aqui a Bruna Santos. Só um minutinho.
Aqui, continuando, vamos lá. Regime domiciliar, gravação. Aqui, pergunta da Bruna. A mãe gestante que for condenada por tráfico de drogas pode, então, ter direito ao benefício do cumprimento? Sim, sim. Analisados aqueles requisitos, né, que estão lá no slide e que estão previstos na LEP, sim, poderá, desde que seja primária e não integre organização criminosa. E aqui, Bruna, muita atenção, porque a lei fala em organização criminosa, que não se confunde com associação para o tráfico prevista lá no artigo 35. Organização criminosa é um regramento estabelecido na lei de organizações criminosas, que estabelece 4 pessoas, organização estruturada, tá? Não se confunde com mero concurso e nem com associação criminosa. Ou seja, indo além da sua pergunta, ela foi condenada por tráfico, artigo 33, e tem o artigo 35 também. 1/8, pode pedir se vai ser deferido ou não, cabe ao judiciário, mas a nossa parte é pedir porque está ali, é um direito dela estabelecido em lei. Beleza? Muito obrigado, Laís, muito obrigado, Thaís, vocês são muito gentis. Sabrina, a progressão após uma falta é devida a partir do cumprimento da fração da quantidade de pena restante ou da pena total? Da pena restante, tá? Essa é uma questão muito interessante, é sempre pelo restante da pena. Porque se fosse da pena total, eventualmente a pessoa que cometesse uma falta no meio da execução de pena não teria o direito a progredir mais. Então, assim, é sempre pelo restante, tá? O exame criminológico pode atrasar o direito à progressão? Mundo real e mundo factual. No mundo das leis, né, no mundo formal da lei, não pode, não deveria, e deve ser uma questão nossa sempre velar para que isso não atrase. Mas no mundo real, é mais do que comum que o Ministério Público só peça, ou o juiz só determine a realização de exame criminológico quando a defesa técnica requer a progressão de regime, né? Sou estagiário aqui da VEP de comarca de Ponte Nova. Não tenho perguntas, quero somente agradecer. Eu que te agradeço, Romulo. Muito obrigado, meu caro. Frequência, ensina a frequência mesmo, que esses certificados são muito importantes. Vamos lá, Bruna, mais uma dúvida que meu celular travou. A falta grave implica interrupção do tempo de progressão de regime ou suspensão? Ela interrompe, tá? Ela interrompe, você volta a contar, mas isso o colega que for conversar sobre falta grave vai poder explicar melhor. Muito obrigado, Leandra. É questão de bom senso, com certeza, né? Fazer online evita a contaminação, tanto dos operadores levarem para a unidade, como eventualmente se contaminarem na unidade ou com os policiais penais. Todos nós fazemos parte do sistema jurídico e de justiça. Então, a vida de um assistido, a vida de um sentenciado, a vida do policial penal, do defensor, do promotor, do juiz, do estagiário, todos têm o mesmo peso, vida é vida. A gente tem que velar pela utilização dos meios seguros de execução, né, de trabalho, e a tecnologia está aí para isso. Vamos lá, Laila. Se o apenado cumpre PPL, sobrevém outra condenação. Aqui está PRL, né? Acredito que seja PRD. Quais as situações elas serão somadas? Laila, então, esse é um tema também aprofundado, tá? Vai ser necessário se verificar, em tese, se há possibilidade concomitante dessa pena restritiva de direito. Veja você que, eventualmente, a pessoa cumpra uma pena de 30 anos de reclusão, mas chegue uma pena restritiva de direitos de pagamento de prestação pecuniária, tá? Uma pena de 1 ano que foi convertida em prestação pecuniária. É necessário converter esse 1 ano? Não, é perfeitamente possível que ele faça de implemento dessa pena de prestação pecuniária e não tenha que somar a pena dele. Mas há outras circunstâncias, outras hipóteses, eventualmente uma pena
de prestação de serviço à comunidade, né, que haverá ali ou a suspensão ou a reconversão e a soma das penas, tá? E acho que é isso, pessoal. Eu agradeço aqui a paciência de vocês. Se tiverem alguma outra dúvida, pode abrir o microfone que a gente troca uma ideia final aqui sobre o tema. Mas acho que tudo que eu tinha para passar sobre sobre progressão de regime, os temas que eu acho mais em voga aqui, acho que é isso. Oi, Adriano. Opa! Muito bom, viu, Adriano? Que é isso? Muito bom. Nós estamos tendo, assim, o pessoal aqui está elogiando muito, Que tanto bom. no chat, quanto no nosso e-mail, WhatsApp. São muito gentis. Só chamar de novo. Chamando, a gente está aqui para isso. Vai ser um prazer. Chamar, com certeza. Com certeza. E o material já foi enviado, tá? Para o pessoal aqui, quem quiser acompanhar os informativos de jurisprudência da Defensoria. Estou vendo que tem estagiários de outras defensorias. Um alô para todo mundo das defensorias dos outros estados. O material com os informativos de jurisprudência da Câmara de Estudos de Execução Penal. Tá indo os 2 últimos, tá? É um material que ficou excelente. E só tenho a agradecer aí a todo mundo. Parabéns pelo trabalho na Câmara de Execução Penal, né? Que isso, mas é um trabalho a muitas mãos, é uma coisa que eu tenho que dividir com a doutora Alessa, doutor Fred, doutora Camila e doutor Ian, eles que são as potências ali da execução, a gente faz tudo a muitas mãos. Estão todos de parabéns. Então, boa tarde a todas e todos presentes. E na próxima sexta estaremos juntos novamente às 15 horas. Muito obrigado, foi um prazer, doutora Neuza. Até a próxima e obrigado pelo convite. Obrigada a você, Adriano. Boa tarde. Boa tarde.